E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. E por mais que a gente não quisesse que esse dia chegasse, infelizmente chegamos aqui ao último episódio da segunda temporada de The Last of Us. E agora eu vou falar não só o que passou no episódio, né, minhas opiniões sobre isso, mas também uma opinião geral aí de como é que foi a temporada, agora que eu tenho todas as peças do quebra-cabeça dessa nova temporada juntas. E eu posso dar uma opinião um pouco mais certeira do que eu pensei de todos os episódios juntos. Então agora falando do episódio 7, a gente começa com a Dina ali com o Jesse, e ela tá toda machucada, então a gente vê ele tentando, né, tirar lá o arpão dela. E aí ela joga algumas informações ali que depois, mais pra frente, né, vão mostrar que ele estava desconfiado de que ela estivesse grávida. Ele depois até confronta a Ellie sobre isso. E a gente também vê depois aquela cena no camarim, né, que tem também igualzinha no jogo, e que é uma cena interessante porque a Ellie conta pela primeira vez pra Dina o que aconteceu, né, em relação ao Joel, o que ele fez. E a gente vê, né, até a reação da Dina um pouco meio estranha, né, porque a Ellie contou um baita de um segredo e uma baita de uma coisa importante, né, porque ela talvez pudesse ser a cura, então talvez nenhum deles estivesse passando por aquilo que tá hoje. Passo sempre muito pano pro que o Joel fez, porque ele simplesmente salvou ela, porque ele não dava pra saber se realmente eles iam conseguir fazer uma cura com a Ellie ou não. E outra coisa relevante que a Ellie conta ali, fala que ela deu um fim na Nora e que as últimas palavras dela foram baleia e roda. E aí também mais pra frente isso vai ser importante pra ela saber a futura localização da onde ela vai encontrar a Abby. E depois dessa cena, então, é a Ellie e o Jesse, né, eles falaram que eles vão tentar encontrar o Tommy no lugar onde o Jesse tinha combinado com ele deles se encontrarem. E pra mim me incomodou um pouco as atitudes da Ellie nesse comecinho, mas são condizentes com a Ellie que eles têm apresentado na série, que ela é bem diferente do jogo. No final eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falar no geral sobre a temporada. Mas me incomodou que ela simplesmente aceitou falar, tipo, legal, vamos pra casa. Eu sei que ela tá pensando na Dina, tá pensando nas outras pessoas, mas assim, a gente acabou de sair de um episódio onde a gente viu uma Ellie raivosa ali, querendo informações sobre a Abby e empenhada pra ir atrás disso, e aí de repente ela volta atrás de novo, né? E aí tem uma conversa que rola entre o Jesse e a Ellie, que várias coisas são faladas naquele momento, né? Que eu tenho algumas coisas pra pontuar sobre essas conversas. A primeira é que eu odeio o Jesse da série, e eu gosto muito mais do Jesse do jogo. E eu gosto muito mais do Jesse do Joe. Meu Deus, que horrível. E eu gosto muito mais do Jesse do jogo, que ele é muito mais... Você vê que ele é muito mais amigo da Ellie, sabe? Esse outro Jesse, eles trouxeram ele como uma pessoa que coloca, tipo, dever acima de qualquer coisa. E o do jogo, ele também... dá pra ver que ele é uma pessoa, assim, mais voltada ao dever, mas você vê muito mais empatia, eu acho, que no personagem do que nesse Jesse. Mas eu acho que eles tiveram esses motivos pra fazer isso na série, né? Não teve nem também muito tempo pra gente conhecer ele, enfim. Outra importantíssima informação que ele passa pra gente nessa conversa é que a Estrela está bem. A égua da Ellie, né, que tava lá com elas na jornada, no jogo ela tem um final muito diferente, muito triste. Ser infectado. Mas que finalmente eles não fizeram esse caminho, então falaram que ela tá bem, está salva. Também nessa conversa a gente vê que o Jesse já tava desconfiando ali que a Dina pudesse estar grávida, então ele confronta a Ellie sobre isso, né? Tem essa conversa com ela. E uma outra coisa interessante que ele começa também a jogar ali nessa conversa, em outras que ele teve nesse episódio, foi sobre ele ser uma pessoa direita, uma pessoa correta, uma pessoa que faz as coisas pelo bem da comunidade, né, enfim. Então essa conversa meio que serviu pra mostrar os polos opostos aí entre o bem e o mal, que o Jesse é o bem e a Ellie é o mal, enfim. Então depois até no final tem essa conversa entre eles, então eles trouxeram nesse episódio aí uma temática um pouco mais voltada ao bem e o mal, sabe? Que, de novo, é uma coisa que eu falo em todos os vídeos que eu falo sobre The Last of Us, praticamente, falando que sempre é um ponto de vista. Então, quem é bom pra uma pessoa, às vezes é mal pra outra, e vice-versa. Então, eles sempre estão trazendo de volta esse assunto aí da relatividade das coisas. E um comentário super rapidinho ali, que meu marido reparou, muito obrigada, porque eu fiquei muito feliz. Na hora que o Jesse e a Ellie estão andando, aparece um prédio ali onde tem uma conexão, tipo de um... Não sei o que é aquilo, aqueles negócios de construção, laranja em cima, conectando um prédio com o outro. E esse negócio vai ser muito importante na saga da Abby, né? Porque vai ter uma forma de locomoção ali que ela vai ter que fazer, que é justamente passando pelos prédios. Então eu estou muito ansiosa pra chegar nessa parte, mas aí só em uma próxima temporada. E aí a gente vê, né, a Ellie e o Jesse, eles se escondendo, eles vendo uma situação onde um WLF tá agredindo um Serafita, né? Eles pegam ele. E a Ellie, de novo, né, pra trazer um pouco mais essa coisa de equilíbrio, de querer ajudar o próximo, enfim. Mostra ele querendo tentar ajudar o cara e o Jesse acaba não deixando, né, por preservação própria. E aí tá uma reclamação que eu tenho pra fazer. Meu Deus, gente, eu achei tão ridículo o que eles fizeram. Depois eu vou falar também no finalzinho mais sobre roteiro. Mas em 3 momentos deixou claríssimo que o Jesse não queria morrer.
não posso morrer porque eu vou ser pai, não quero morrer, não vai fazer a gente morrer, não vai fazer a gente morrer. O que acontece no final? Então sabe aquelas coisas que quando você fala muito se atrai? Entendeu? Ou tem outro termo que se usa que é o foreshadowing, quando você fala uma coisa ali no meio da história e ela, tipo, quer dizer que ela tá prevendo o que vai acontecer mais pra frente. Então eles botaram aí 3 momentos totalmente necessários do Jesse falando isso e deixou claríssimo pra todo mundo que ia acontecer no final, né? E aí a gente pula para uma outra pessoa que eu estou gostando muito de ver na série, eu quero até um pouquinho mais sobre a história dele, porque é uma das coisas que eu gostei na temporada, que é o Isaac, né, que ele é o líder da WLF. E é interessante essa conversa, que eu acho que ela vai fazer conexão justamente com a próxima parte da temporada, porque já falaram que a terceira temporada vai ser voltada na história só da Abby, que nem é no jogo, né? Então eles vão continuar, só que agora o foco da história aí vai ser a Abby. E aí justamente a gente entende um pouco mais sobre a importância da Abby para o Isaac e para a WLF, ou seja, eles estão trabalhando com uma coisa de legado, que é uma coisa depois até que o Jesse conversa um pouco com a Ellie sobre isso, que eu achei que é interessante para mostrar que assim, tem pessoas que elas estão sendo preparadas para conseguir seguir ali da sequência ali a sociedade, né, o mundo que eles criaram ali pós-apocalíptico. E justamente a Abby é, tipo, a pupila do Isaac, né? Não mostrou ainda a relação entre eles, né? Porque eles ainda não apareceram juntos, mas imagino eu que na próxima temporada acho que talvez mostre até mais do que tem no jogo. E isso também vai ser muito importante pra saga da Abby, porque, de novo, assim, eu amo a personagem, porque eu joguei o jogo e eu tenho muitas coisas que eu gosto nela, tá? Me julguem quem não assistiu, quem não jogou o jogo ainda, porque eu sei que ainda, né, ela só tá fazendo besteira, por enquanto, pra quem curte a história da Ellie. Mas a Abby, ela vai ter toda uma história que é além da WLF, e isso vai ser muito interessante pra justamente trazendo esse peso agora que ela tem pro Isaac e pra equipe deles lá, eu acho que vai ser interessante ver isso nessa nova temporada. E aí tem mais um momento onde Jesse e Ellie conversam, né, que ele fala um pouquinho sobre a Dina, que ele fala, né, sobre amor e sobre os deveres, enfim. E aí, justamente, nesse momento aparecem 2 easter eggs bonitinhos lá que tem no jogo, que eles estão numa livraria, né, cogumelos que aparecem ali, inclusive no jogo tem uma fala interessante do Jesse, que ele fala, nossa, que mau gosto, né, colocar cogumelo relacionado aos cordyceps e tal. E aí ele fala, não, antigamente cogumelo tinha a ver com coisa mágica, não tinha nada a ver com os fungos, né. Aí eu achei interessante. Fungos na sessão infantil. Os cogumelos não tinham o mesmo significado naquela época. É mesmo. E tem também a girafinha de pelúcia, né, que tem no jogo, e aí também aparece ali bem discretamente do lado da Ellie, no mesmo enquadramento. E eles acabam ouvindo, então, no rádio que tem alguém atacando eles com uma arma sniper, né, e aí o Jesse presume que seja o Tommy, porque ele realmente não tinha chegado lá pra encontrar eles, e eles vão atrás do Tommy. Nesse momento no jogo é um momento gigantesco e enorme, porque a Ellie vai atrás de um barco, ela tem que matar um monte de gente, é dentro de um shopping antigo, né, que tá desmoronado, enfim. E aí eles realmente se separam, mas eu gostei muito que na série eles colocaram uma conversa que é justamente a Ellie defendendo o ponto dela sobre o que é importante pra ela, quem é a comunidade dela, quem acolheu ela. Então, assim, por mais que eu tenha não gostado desse Jesse na série, eu achei que essas conversas que tiveram eles nesse episódio foram interessantes pra mostrar os pontos positivos sobre a Ellie, pelo menos a Ellie do jogo que eles estão apresentando, e pra meio que tentar mostrar pra gente que ela ainda não desistiu de fazer justiça pelo Joel, né? Por mais que tudo esteja apontando pra que ela simplesmente está querendo já desistir, sabe? E então eles se separam, a Ellie acha lá um barco, só que antes ela vê toda a equipe da WLF se conduzindo ali pra uma ilha, que depois, né, ela acaba indo parar nessa ilha, porque quando ela pega o barco, aí tem a onda lá que derruba ela, e ela vai parar nessa ilha, e a ilha dos Serafitas. Então os Serafitas moram nesse lugar, só que eu achei extremamente desnecessária essa cena. Eu soube que essa cena, ela ela é uma cena excluída do jogo, não é à toa que ela é excluída, porque ela é extremamente desnecessária, mas eu entendi que eles colocaram na série porque vai mostrar que aquela ilha tá sendo atacada. E aí depois você vai conectar o 2+2 ali e vai ver que tá atacada pela equipe da WLF. Vai ser importante pra próxima temporada, blá blá blá. Só que assim, gente, eu achei totalmente desnecessário e eu achei totalmente ridículo o fato de que eles, tipo, não deixaram a Ellie lá enforcada, entendeu? Eu sei que eles têm todo aquela ritual lá de, né, como a pessoa, mas, gente, era só deixar ela ali amarrada, sabe? Não, eles desistiram de fazer qualquer coisa com ela, por mais que ela tenha falado que não era WLF, enfim. Eles não parecem pessoas que dão misericórdia pra qualquer um, entendeu? Então, assim, eu achei totalmente não condiz com o que os Serafitas fariam numa realidade daquelas ali do jogo. E aí tem toda aquela cena do aquário, gente. Eu tô ansiosa pra ver o aquário da parte da Abby, porque ele é muito gigante, muito maravilhoso. Só que eles mostraram só um pouquinho, só deram um teaser pra gente do que vai ser o aquário. Mas eu gostei muito.
E aí tem a Ellie entrando lá no aquário, vendo uma mesa lá, meio que parece de cirurgia assim, mas tipo com um monte de gás ensanguentada, que isso também vai ser explicado no próximo temporada, né? E uma coisa importantíssima que não aconteceu nesse episódio, tenho certeza que o pessoal lá da proteção aos animais conversou com os diretores e eles decidiram fazer isso, porque além da Stella ter sido poupada, outra personagem muito importante que foi poupada é a Alice, que é a cachorrinha que ajuda lá o pessoal da WLF, tá? Nesse episódio, ela deveria ter sido ali acabada pela Ellie, e eles não fizeram isso. Então, parabéns, galera da proteção aos animais, vocês conseguiram fazer The Last of Us ali ser 100% livre de animais machucados ou feridos ou... E aí, ela encontra o Owen e a Mel. E aí rola toda aquela situação tensa entre eles. Eu achei interessante que ela trouxe justamente aquela... E é parecida no jogo, tem algumas mudancinhas no jogo, mas eu achei interessante que ela traz aquele ponto que o Joel sempre fazia, de tipo, me mostra no mapa e depois você mostra e tem que apontar o lugar certo, sabe? Então ela, né, ainda carrega coisinhas do Joel consigo. Mas aí tem todo aquele embate com o Owen. No jogo, na verdade, eu até revi, porque eu não lembrava muito bem, mas o Owen, ele tenta atacar ela pra tirar a arma, e aí ela atira nele, meio que por defesa. E aí depois a Mel vai tentar matar ela com uma faca, e aí ela acaba atirando na Mel também. Assim, o que eu achei meio estranho é que a Ellie, no jogo, ela é um pouco mais fria. Não quer dizer que ela é totalmente indiferente ao que aconteceu, tanto que depois ela, tipo, quase tem um ataque de pânico no jogo ali, de tudo que rolou. Só que eles colocaram um peso a mais ali na parte da Mel tá grávida, que inclusive é uma coisa que a gente sabe já desde o comecinho da história, tá? A gente já sabe que a Mel tá grávida. O Owen conta isso pra Abby. Mas o fato é que a Mel, então, tá grávida e ela pede pra tirar o bebê, né? Pra Ellie ajudar ela, e a Ellie fica desesperada, não sabe o que tá fazendo, enfim, aí ela acaba desistindo. E isso no jogo e na série são muito importantes porque traz justamente o ponto da Dina, né? Então, assim, ela, antes o que ela tinha de proximidade com uma pessoa grávida não existia, mas agora ela tem, tipo, o amor dela tá grávida e aí ela fica vendo uma mulher também grávida passar por isso. Aí ela provavelmente pensa, tipo, podia ser a Dina, sabe? Então é uma situação extremamente complicada, né? Não é fácil. E aí o Jesse e o Tommy encontram ela, eles acabam voltando pro teatro, e aí tem uma última conversa ali entre o Jesse e a Ellie, meio que dando a entender que por mais que eles sejam diferentes, né, essa coisa do bem e do mal, eles na verdade sempre vão ajudar um ao outro, né, porque eles são amigos, aí tem toda essa redenção fofinha, porque no minuto seguinte o Jesse vai de arrasta. E essa cena no jogo, gente, juro, me assustei, não esperava, assim, é literalmente impactante, que nem foi na série, assim, do nada surge a Abby ali. Não vou mentir que fiquei feliz que a Abby voltou, porque vocês já sabem muito bem o quanto eu gosto da personagem. Só fico meio assim, porque ela realmente, tô sentindo falta dos músculos dela do jogo, eu achei que não ia sentir, mas estou. Mas de qualquer forma, ela tá lá toda com a raiva dela que ela tem, e aí ela começa a conversar com a Ellie explica, né, que ela é o motivo por que tudo aquilo aconteceu, enfim, que ela matou os amigos. Aí tem toda essa treta entre as duas, e aí, pum! Achando que ia terminar aí, né, e a gente não ia saber o que ia acontecer, eles de repente voltam com a Abby deitada numa biblioteca ali, né, no lugar, o Manny chamando ela. Detalhe, ela está lendo um livro que tem no jogo, e esse livro foi escrito pelo David Benioff, que é um dos showrunners de Game of Thrones. Curiosidade totalmente aleatória, tá? Mas tem o livro igualzinho ao do jogo, e aí ela tá com ele na mão, ela apoia lá, e ela tá lá num dos lugares onde a WLF, tipo, não sei se é a sede necessariamente, mas é uma das bases, né, da WLF. E eu achei muito da hora, porque no jogo também fiquei muito surpresa. Espero que eles mostrem um pouco mais isso na próxima temporada, mas é um estádio de futebol, e aí eles montaram, assim, literalmente uma cidade ali, né, praticamente no estádio, tem toda essa parte de agricultura e tal. E no jogo a gente vai vendo escola, a gente vai vendo academia, a gente vai vendo um monte de coisinha assim, que mostra, né, o quanto eles se empenharam pra fazer esse local. E aí aparece exatamente o que eu estava prevendo que aconteceria, que é Seattle, dia 1. Então, mostrando que aquela cena ali é um flashback e agora a gente vai começar a conhecer a história da Abby e não mais da Ellie. Bom, já peço perdão que esse vídeo já vai ficar um pouco longo, mas eu preciso falar pra vocês as minhas percepções da temporada no geral. E eu vou trazer primeiro os pontos positivos, os negativos e o balanço geral aí da coisa toda. Tá, de pontos positivos, pra mim, o maior ponto positivo dessa temporada foi a Dina e o Joel. Eu acho que a atriz que faz a Dina, né, a Isabela Merced, ela é muito boa, ela é extremamente carismática, ela roubou sim a cena muitas vezes. E assim, pra mim é um acerto, assim, ela tá fazendo o trabalho dela, se os outros não estão, problema deles. Mas eu acho que ela faz uma ótima Dina, eu gosto até 1000 vezes mais dela da série do que a do jogo, tá? Desculpa, a Dina do jogo. Mas eu acho que foi super condizente ali com a proposta que deram ali pra ela. E o Joel também, né, eu acho que assim, por mais que eles
esteja um Joe diferente do que a gente viu na primeira temporada, é isso que eu tava querendo ver. A gente viu um Joe, né, mais carrancudo e tudo mais, mas ele passou por uma trajetória, ele passou por uma jornada, e agora a gente conseguiu ver justamente o resultado desse Joe que passou pela jornada da primeira temporada, e agora ele é uma pessoa um pouco mais amorosa, né, um pouco mais cuidadosa, ele é um pai, literalmente um pai. A gente vê esse Joe um pouco mais fragilizado, um pouco mais sentimental até, né, a gente poderia dizer, mas eu gostei muito, e o Pedro Pascal trouxe isso de uma forma tão perfeita, não é à toa que eu adoro ele, tá? Mas ele realmente traz esse Joe, mas assim, você não consegue não olhar pra cara dele e querer chorar, porque ele tá chorando e a gente quer chorar junto, nas horas que ele tá emocionado feliz, nas horas que ele tá emocionado triste. Então, todos os momentos, espero muito que ele receba alguma indicação e até um prêmio pela atuação dele nessa última temporada, porque ele não volta mais, gente. Chateadíssimo. Outra coisa que tá impecável nessa temporada, como foi na primeira temporada também, é a direção de arte. Eu tenho que admitir que, assim, por mais que eles tenham, né, ferrado um pouco algumas coisas do roteiro, a parte toda de cenografia tá idêntica, e o que não é idêntico tá muito próximo, o que tá muito próximo tá pelo menos aceitável ali, do que eles estão trazendo pra gente, né, principalmente quem jogou o jogo. A arte do jogo, ela é incrível, assim, é surreal, e eles conseguiram imprimir isso muito bem pras telas. Imagino que eles devem ter gastado uma grana muito alta ali. Valeu muito a pena, porque todos os detalhes, assim, até tipo essa última cena aí do campo de futebol, tá muito perfeito. Um grande parabéns pra todos os diretores de arte de The Last of Us. E uma outra coisa que eu curti nessa temporada foi a inserção de um pouquinho mais de história dos Serafitas e da WLF, principalmente do Isaac, né, que é um personagem que ele me traz bastante curiosidade no jogo. Não é mostrado muito dele, inclusive você nem consegue gostar muito dele no jogo. Ele não é pra ser gostado, ele é meio um vilãozinho ali. Mas eu acho que é legal, mesmo os vilões, eles merecem ter um pouquinho mais de background, de uma história ali. Então eu acho que estão trazendo pontualmente aí algumas informações sobre o Isaac e os Serafitas também, né? Mesmo que do Serafitas seja um pouco mais superficial assim ainda, eu acho que tá interessante essas inserções que contribuem pra história e não simplesmente aleatórias ou simplesmente que, vamos botar isso aí, sabe? Agora, coisas que eu não gostei dessa temporada. Eu acho que, assim, no geral, a temporada ela não trouxe conexões muito fortes. Eu acho que as conexões nossas com os personagens estão bem superficiais, com alguns, né? Com a Abby mesmo, né? E entre eles também, porque, por exemplo, no jogo, a gente já de cara descobre que a Abby teve um relacionamento com o Owen, que o Owen tá namorando a Mel e a Mel tá grávida, então tem toda essa bafafazinho ali entre eles, sabe? Que vai de alguma forma ajudar a gente a criar um pouco mais de conexão, porque quanto mais a gente conhece da pessoa, mais a gente ama, mais a gente odeia. E quando eu digo conexão, não quer dizer gostar, é conectar a ponto de sentir alguma coisa, sabe? E eu acho que tá um pouco difícil me conectar com algumas pessoas, tipo Maria, Tommy, o Jesse mesmo, assim, só nesse episódio aí eu realmente comecei a ter um pouquinho mais de ranço dele, mas literalmente foi um episódio pro cara morrer, sabe? E eu sei, de novo, que a série é muito diferente a linguagem do jogo. O jogo, você tem muito mais tempo, muito mais interação com os personagens, muito mais, né, falas ali trocadas. Só que assim, vamos combinar que essa temporada teve 7 episódios. Eu sei que eles vão fazer mais 2 temporadas de The Last of Us, só que, gente, custava fazer mais 2 episódios com um pouco mais de conteúdo ali, de fala, de conversa. Cenas é o que não faltam. O jogo, de novo, né, ele tem muitas cenas dessas trajetórias ali que poderiam, se tivesse um roteiro bom e um roteiro bem amarrado, conseguiriam trazer mais informações relevantes pra gente criar essas conexões. Não rolou. Outra coisa que me incomoda, mas às vezes não, mas aí às vezes volta a incomodar, enfim, é eles terem trazido uma Ellie um pouco mais contida. Eu acho que a palavra certa é contida, porque na primeira temporada a gente vê uma Ellie um pouco mais impulsiva e tudo mais. Eu falei isso um pouco no episódio, no vídeo do episódio passado, e ela passou por muitos traumas e por muitas coisas e por muitos, né, adolescência, enfim, tem toda essa mudança aí de humor e de personalidade, só que tem coisas que não mudam. E eu acho que a impulsividade da Ellie era uma coisa que não precisava e não deveria mudar na série comparada ao jogo. Eu acho que essa urgência de querer justiça e querer que as coisas sejam feitas na hora é uma coisa 100% dela. E até, né, trouxeram isso no episódio falando que ela é egoísta e tudo mais. Cara, eu não vejo problema e eu não acho que seja isso. Pelo contrário, eu acho que ela quer tentar realmente se sentir em paz com ela mesma e ela tenta fazer o que tá ao alcance dela, sabe? E por mais que provavelmente na série eles quiseram trazer ela um pouco menos, sei lá, violenta, acho que essa é a palavra também, eu acho que o tirar a violência dela acabou trazendo um pouco mais dela ficar um pouco mais apática ao que tá acontecendo e da gente não sentir essa urgência que o jogo traz e que pra mim é a coisa mais importante sobre a Ellie na saga, na verdade. E eu sei que muita gente tá criticando a Bella Ramsey pela atuação pela Ellie, por né, não sei o que exatamente as pessoas estão criticando, mas eu acho que o que deveria estar sendo criticado
criticado não é a atuação dela, porque ela é uma ótima atriz. Você pode ver qualquer outra produção com ela, ela continua sendo muito boa. O problema é a direção, que não tá deixando ela entregar a Ellie que a gente quer ver. Porque se falarem pra ela, faz assim, assim, assado, a gente vê que ela consegue. É só ver no episódio da Nora, é só ver no episódio, nesse episódio de hoje, que ela tava conversando com o Jesse, que ela começa a ficar um pouco mais raivosa ali. Ela tem a capacidade de entregar, só que o roteiro tá segurando ela. Então é isso que tá me incomodando muito, principalmente me incomodou nessa temporada. Outras grandes decepções da temporada pra mim foram as escolhas pro Jesse e pro Tommy. Eu já falei bastante do Jesse, então nem vou me alongar aqui, mas no jogo ele é muito mais compreensivo e muito mais amigo da Ellie do que o da série. E o Tommy, pra mim, assim, desculpa, ele e nada nessa temporada, assim, tá ótimo. O máximo que ele fez foi queimar um baiacu ali que qualquer pessoa conseguiria fazer, me desculpa, essa é a verdade. Pra mim, o que mais me irritou foi o fato dele não ter ido atrás das pessoas que mataram o irmão dele, entendeu? Eu sei que no jogo foi ele quem descobriu, eles decidiram, sei lá por que também mudar e ser a Dina que tava junto, mas eu acho que isso traz um peso tão grande pra história. O Tommy e a Ellie indo juntos atrás, juntos não, né, mas tipo, indo paralelamente atrás, né, pra vingar o Joe, e traz essa força, assim, sabe? Eu acho muito, muito deprimente o fato de que o Joe e o Tommy eram grandes irmãos, eram muito próximos, e o Tommy simplesmente decidiu fazer nada. E realmente, tem pessoas que talvez não fizessem nada mediante essa história, só que o Tommy não é essa pessoa. O Tommy seria, pelo menos deveria ser, o do jogo, que eu amo de paixão, ele é essa pessoa que vai atrás, independente de qualquer coisa, sabe? E uma última coisa aqui que me incomodou nessa temporada foram os roteiros extremamente explicativos. Não sei se eu vou lembrar de muitas coisas agora, mas, assim, praticamente eles pegavam algumas informações e entregavam pra gente sílaba por sílaba, sabe? Por exemplo, meu marido falou de uma agora que eu não tinha lembrado, que é da Ellie. Ela falou que as últimas palavras da Nora foram baleia e roda. E aí ela olha lá o mapa e fala baleia e roda. Então, tipo, você precisa me falar o que tá acontecendo pra gente saber o que tá acontecendo? Eu realmente achei esse roteiro nada sutil, porque, assim, tudo que é pensado, é mostrado de alguma forma, eles realmente falam. Então, assim, não gosto. Achei muito, muito mastigado, sabe? Então, assim, né, esse vídeo já tá muito longo, peço desculpas, mas no geral, pra mim foi uma temporada ok, mas eu acho que eu tive um pouco mais de decepções do que de alegrias, tá? Vamos ver o que eles vão fazer com a Abby, porque eu tenho um apego muito grande. Desculpa, eu gosto da Ellie, mas eu tenho um apego maior pela Abby, pelo jogo, tá? Essa sou eu, perdão. Mas eu quero muito ver o que vão fazer na nova temporada, né? Tô curiosa. Acho que algumas escolhas, sim, foram extremamente burras. Eu acho que foi pouco tempo pra desenvolver uma história tão complexa, tão grande, que eles poderiam ter deixado ela melhor. Não que ela esteja ruim, mas dava pra melhorar. E muito, tá? Mas vamos ver, né? A gente, até onde eu sei, tem 2 temporadas confirmadas, que a série vai terminar na 4ª temporada. Quero ver como eles vão dividir isso, porque tem muita coisa da história da Abby que ainda não foi apresentada, que a essa altura do campeonato no jogo já teria sido apresentada, né? Então, ansiosa aí pra ver. Vejo você daqui a 2 anos. Mentira, não vejo você daqui a 2 anos, porque tem muitos outros vídeos que eu posto aqui no canal. Então, por favor, fiquem por aqui ainda. Vou falar de outras séries. Se vocês quiserem que eu fale também, episódio por episódio, de alguma série interessante aí, vou pensar em alguma aqui ao longo desse ano também pra fazer isso. Mas eu fico muito feliz pra quem me acompanhou até aqui, de verdade. Muito obrigada pelo carinho. Que vocês continuem vendo os meus vídeos aqui sobre séries, sobre filmes. Não deixa de se inscrever no canal, ligar o sininho de notificação pra saber quando tiver o vídeo novo. Comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa temporada aí de The Last of Us. E também de compartilhar com seus amigos esses vídeos. E eu vejo vocês num próximo vídeo, que não de The Last of Us, mas de qualquer outro assunto.